E aí, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e nas duas aulas passadas a gente falou demais sobre alguns conceitos da cinemática. E na aula de hoje, para a gente verificar o que aprendeu e fixar um pouco mais, a gente vai resolver algumas questões. Ok? Então a gente vai tentar resolver aqui o máximo de questões possível, por quê? É um assunto, pessoal, um pouco complicado, não vou mentir. É a primeira vez assim que vocês estão vendo alguns cálculos que vocês vão fazer em física lá no ensino médio. Vale lembrar, pessoal, que essas duas fórmulas que a gente viu na aula passada, elas são as fórmulas mais simples que vocês vão ver na física, tá? Existem fórmulas dentro mesmo da cinemática que são muito mais complicadas. Mas para a gente falar delas, a gente tem que falar dessas duas que são o pontapé inicial. Ok? Então a gente vai responder essas questões aqui para fixar mais. Vamos lá. Na primeira questão, pessoal, eu coloquei aqui uma questão que fale sobre repouso, para ver se fixou mesmo essa ideia de repouso na cabeça de vocês, porque ela é extremamente importante. A primeira questão pergunta o seguinte: um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas cadeiras? Mesmo se eu estiver aqui, eu estou parado, mas eu estou parado em relação, por exemplo, à cadeira. Essa cadeira eu estou parado aqui em relação à cadeira. Mas em relação, por exemplo, ao Sol, eu estou em movimento. Por quê? Porque eu estou na Terra. A Terra, pessoal, ela dá uma volta ao redor do Sol, né, que é o chamado período de translação, e a velocidade que a Terra gira ao redor do Sol é de 107 mil quilômetros por hora. Então, em relação ao Sol, a minha velocidade é 107 mil quilômetros por hora. Ok? Então, em relação à cadeira, eu estou parado. Por quê? Porque ao longo do tempo, a minha distância para a cadeira, ela não vai mudar se eu continuar parado. Se eu continuar imóvel, digamos assim, certo? Só que, em relação ao Sol, quanto mais o tempo vai passando, mais a distância aqui, ó, ela pode ir mudando, ok? Portanto, dito isso, né, ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: letra A, porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais massivo do Sistema Solar. Então, estamos executando o movimento de translação com a Terra. Pessoal, por mais que eu tenha dado o exemplo do Sol, né, na verdade foi uma coincidência. Na verdade, o Sol não é sempre o referencial. Eu posso ter outros referenciais, como por exemplo a Lua, como por exemplo Marte, como por exemplo outros planetas. Então não é sempre. E assim, pessoal, por mais que a velocidade da Terra seja de 107 km por hora, ao longo do tempo, essa distância aqui, ó, na verdade ela altera, tá? Mas ela não altera tanto assim. Então, não dá para dizer que o Sol sempre vai ser referencial. Ah, vale lembrar outra coisa. Quando eu falo de translação, pessoal, uma dúvida que alguns alunos têm é a seguinte: tá aqui o Sol, tá aqui a órbita da Terra e tá aqui a Terra. Aí eu digo, né, que a Terra está girando aqui a 107 km por hora, 107 mil km por hora ao redor do Sol. Aí o aluno fala assim: mas professor, quanto mais o tempo vai passando, ele não vai alterando a distância do Sol. A distância aqui, ó, sempre vai ser o raio dessa órbita, não vai não, professor? Só que vocês vão lembrar do Kepler, né, que disse que a órbita dos planetas ao redor do Sol era uma elipse. A órbita que os planetas fazem ao redor do Sol aqui, ó, ela não é circular, ela é uma elipse. Então vai ter um momento durante o ano que a Terra vai estar mais longe do Sol, e essa distância aqui é de 153 milhões de quilômetros, e vai ter uma época do ano que ela vai estar aqui, ó. Essa vai estar mais próxima ao Sol. Essa distância aqui é de 147 milhões de quilômetros.
Por que eu estou falando isso? Porque eu fui dar uma aula esses dias e surgiu essa dúvida lá nos alunos. Então, talvez alguns de vocês tenham se perguntado a mesma coisa. Ok? Então, em relação ao Sol, sim, eu estou em movimento. Mesmo dormindo quietinho, em relação ao Sol, eu estou em movimento. Mas eu não posso adotar sempre o Sol como referencial. Ok? A letra B diz o seguinte: porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentaremos junto com o planeta, ok? Vale lembrar, pessoal, tá bom, eu vou deixar isso um pouco mais claro, que talvez não tenha ficado muito nítido, que se eu tô na Terra e a Terra está numa velocidade de 107 mil km por hora, a minha velocidade também é de 107 mil km por hora. Imagine que você está num carro. O carro está a 60 km por hora. Se o carro está a 60 km por hora, como você faz parte do carro, porque você está dentro do carro, a sua velocidade em relação ao chão também é de 60 km por hora. Ok? Então, se você faz parte de um corpo que está em movimento, você tem a mesma velocidade deste corpo. Deu para entender? Eu espero que sim. Se não, vocês podem tirar dúvida comigo ou com algum dos seus professores. Mas esse conceito é extremamente importante, ok? Portanto, a letra B aqui a gente verificou que é uma letra linda, maravilhosa e perfeita. Letra B. A letra C diz o seguinte: porque a Terra executa o movimento de translação ao redor do próprio eixo. Pessoal, esse movimento de translação aqui é ao redor do Sol, ao redor do próprio eixo, porque vale lembrar que a Terra também gira ao redor do seu próprio eixo, como se fosse, vou usar essa analogia, como se fosse um peão. O peão não gira ao redor do seu próprio eixo? Pois é, a Terra também. Vale lembrar que essa velocidade que ela gira ao redor do seu próprio eixo é de aproximadamente 1000 km por hora. 1070 km por hora, tá? Vamos dizer assim. E esse movimento que ela gira ao redor do seu próprio eixo é chamado de rotação, que é responsável pelos dias e as noites. Assunto lá do sexto ano, que vai que... na verdade a Prova Brasil já passou, né? Mas não sei, vai que eles tenham cobrado na Prova Brasil. Então a letra C está errada. A letra D fala: porque nada pode permanecer totalmente parado. Pessoal, depende do referencial. Eu estou totalmente parado em relação à cadeira, só que eu estou em movimento em relação ao Sol. Então, pessoal, tudo na vida depende de um referencial. Ok? Então, a alternativa correta, letra B. Segunda questão. A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta. Letra A. O Sol pode ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do Sistema Solar. Deve sempre ser considerado referencial para qualquer fenômeno. Pessoal, a gente acabou de ver que não é sempre, ok? Letra C. Os fenômenos devem ser analisados a partir de um referencial parado. Deixa eu só confirmar bem que é a resposta. Letra D. Essa letra B, pessoal, até que eu confesso para vocês que antes de ler aqui a letra D, eu marcarei a letra B, né? Mas, toda vez que a questão fala sempre, desconfie. Vamos deixar essa questão aqui guardada. A letra B guardada, depois a gente volta para ela. A letra C diz o seguinte: referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir do qual se analisa movimentos. Pessoal, o referencial não obrigatoriamente ele precisa estar em movimento retilíneo uniforme. Ele também pode estar acelerado, ok? A letra D diz o seguinte: referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. Agora, lendo a letra D, a gente vê aqui que tem uma pequena diferença, né? Porque aqui os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. Tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Pessoal,
Tudo no universo está em movimento. Tudo no universo está em movimento. Achei um pequeno erro aqui da alternativa B. Tudo no universo está em movimento. Tudo. Não tem nada no universo que esteja parado, totalmente parado. Beleza? Então, no caso aqui, por conta desse pequeno errozinho aqui, ó, a gente pode eliminar a letra B. Ficando então somente com a letra D, que referencial, pessoal, é o corpo a partir do qual os fenômenos vão ser analisados. E aí, você que vai decidir qual referencial você vai usar. Porque, novamente, é o mesmo exemplo que eu já dei 3 vezes aqui durante essa aula, a cadeira e o sol. Se eu adotar o referencial de movimento, do meu movimento, com essa cadeira que eu estou sentado, eu vou estar parado. Só que se eu adotar o referencial, o meu movimento, o do referencial em relação ao sol, eu vou estar em movimento. Então, gente, tudo depende de referencial. Eu vou falar isso sempre que eu tiver oportunidade, porque vocês vão usar isso demais no ensino médio, beleza? Então, segunda questão, alternativa letra D. Terceira questão. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade média Alonso estava em seu passeio? Tá? Vale lembrar, pessoal, que a gente fala velocidade média por quê? Porque assim, gente, ao longo do percurso, a velocidade dele vai variar. Ora ela vai estar mais alta, né, tipo 100 km por hora ela vai estar mais baixa, tipo 20 km por hora. Hora ele vai parar o carro e a velocidade vai ser 0, enfim. Só que se você pegar todo o percurso, dá para você tirar uma média dessa velocidade, tá? E é isso que a gente calcula, é isso que vai importar para a gente no momento. E como é que a gente calcula ela? A gente viu na aula passada que velocidade média é igual ao famosíssimo... Peraí, deixa eu só tentar fazer mais reto. Ao famosíssimo ΔS sobre ΔT. Vale lembrar que esse delta, gente, pelo amor de Deus, eu vou até anotar aqui, senão... Esse delta sempre vai ser o final menos o inicial. Vocês vão ver isso demais na física, tá? Esse meu delta vai ser o final menos o inicial. Como aqui a gente está falando de espaço, de distância, esse ΔS significa a distância final menos a distância inicial. Perdão, o espaço final menos o espaço inicial. Então, isso daqui, gente, nada mais é do que a distância que o Alonso percorreu, ok? E o meu ΔT, pessoal, vai ser o tempo que ele gastou para percorrer essa distância, certo? Ok. Agora, pessoal, a gente tem os seguintes dados. A questão me falou que ele gastou 2 horas... Isso daqui, ó, isso daqui já é o quê? 2 horas já é o quê? Já é o tempo, ok? Então, falou que ele gastou 2 horas para percorrer 120 quilômetros. 120 quilômetros. Agora a gente tem o tempo, a gente tem a distância. O que a gente faz? Joga na fórmula. A fórmula não é velocidade média dividido pela distância. Aliás, a distância dividido pelo tempo, a distância não é 120, o tempo não é 2, eu só faço trocar. No lugar do ΔS eu boto 120, porque a questão disse que era 120. No lugar do ΔT eu boto 2. E fazendo aqui essa continha bem simples, né? 120 dividido por 2 dá 60. 60 o quê? Nunca esqueça da unidade de medida. E se a distância está em quilômetro e o tempo está em hora, essa velocidade vai sair em quilômetro por hora. Simples demais, né? Então, a velocidade média do Alonso durante esse percurso foi de 60 quilômetros por hora. Beleza? Agora, ali aqui, alternativa C. Agora, é o seguinte. Essa quarta questão aqui já é um pouco mais complicada. Essa quarta questão aqui, salvo engano, ela é uma questão de vestibular.
mas nada que seja difícil para a gente. Ela fala o seguinte: após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 100 quilômetros, de 1.000 quilômetros. Olha só, ele já me deu a distância. Toda vez que tiver um dado, pessoal, nesse tipo de questão aqui, na física, em questões de física, vocês vão anotar os dados. No caso aqui, eu vou só circular, tá? Então, já que ele me deu um dado, eu vou circular aqui. Esse 1.000 quilômetros aqui vai ser a distância percorrida por essas águas, ok? Ok. E a questão continua. Sendo que 4 km por hora é a velocidade média das águas. Aqui era para ter um Ezinho, né? Não, pode ser, não precisa ter o E não. 4 km por hora, a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas chuvas em aproximadamente... Olha que problema grande a gente arrumou aqui. Sabe por quê? Gente, aqui está em dia... Só que como a velocidade está em hora, o meu tempo vai sair em hora. E aí eu vou ter que fazer a transformação. Mas nada que seja muito complicado para a gente. Vamos lá. Vamos utilizar a formulazinha. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Onde Vm é a velocidade média, ΔS é a distância percorrida e ΔT é o tempo que, no caso, as águas gastaram para percorrer essa distância. Aqui, pessoal, a gente tem um dado de 1.000 quilômetros e aqui, ó, a gente tem outro dado que é de 4 km por hora. Gente, 4 km por hora, quilômetro por hora, quilômetro por hora é unidade de velocidade. Então, eu vou colocar no lugar desse Vm aqui, ó, eu vou colocar o 4. Por que, professor, o 4? Porque, gente, esse 4 aqui é a velocidade. A própria questão me falou que 4 km por hora é a velocidade média. Beleza? Olha que legal, olha que facinho, né? Então, 4 é igual. O meu ΔS, pessoal, vai ser 1.000 quilômetros, tá? Até mais porque quilômetro aqui, ó, é medida de distância, é ou não é? Consequentemente, esse 1.000 quilômetros aqui só pode ser o meu ΔS. Então, eu vou botar aqui 1.000 dividido por... Eu não sei. Não sei qual o valor. Sabe por que eu não sei qual o valor? Porque é o seguinte, a questão, ela não me deu o tempo. Na verdade, foi isso que ela pediu. Ela perguntou, o percurso mencionado será cumprido pelas águas em aproximadamente 30, 10, 25 ou 2 dias. Então, isso daqui, ó, dia é medida de quê? É medida de tempo, beleza? Então, é isso que a questão quer. Agora, vamos fazer aqui essa continha, né? Pessoal, pensa comigo. Qual que é o número dividido por... que eu divido 1.000, que dá 4. Eu vou repetir. Qual que é o número que se eu dividir 1.000 por ele, por esse número, vai dar 4? Qual que é? 250. Se eu colocar no lugar desse ΔT aqui 250 e eu fizer 1.000 dividido por 250, vai dar 4, não vai? Portanto, aí, o meu ΔT aqui, ó, vai ser igual a 250. 250, oxe, professor, mas não tem alternativa. Exatamente, calma, calma. Perceba o seguinte, a velocidade ela não está em 4 km por hora. Se está em km por hora, o meu tempo, ele vai sair em hora. Ele vai sair em hora. Ok? Só que tem um problema. Como é que eu transformo de hora para dia? Pessoal, o dia tem quantas horas? O dia tem 24 horas, não é isso? Então, eu posso fazer uma regrazinha de 3, ó. Já que um dia
um dia tem 24 horas, X dias, que eu não sei a quantidade de dias, né? Vai ter que dar 250 horas. Esse assunto aqui de regra de 3 vocês já viram, né? Aí eu faço uma regrazinha de 3 aqui, ó, cruz credozinho. Vai ficar 24x é igual a 250. Aí, como esse 24 está multiplicando, passa para lá dividindo. Fica x é igual a 250 dividido por 24. Pessoal, se eu pegar 250 e dividir por 24, vai dar aproximadamente 10 dias. Na verdade, pessoal, vai dar um pouco mais de 10 dias, ok? Vai dar um pouco mais de 10 dias. Só que como a questão que é aproximadamente, então a gente marcaria, no caso aí, a alternativa letra B. Ok, pessoal? Eu disse para vocês que era uma questão um pouco mais complicada, mas nada que seja muito impossível de resolver, ok? Portanto, quarta questão, alternativa letra B. Essa daqui, gente, vamos fazer o seguinte, essa daqui, como todo mundo recebeu esse material, eu vou pular essa daqui porque eu quero resolver uma questão de aceleração média, tá? Mas o que eu posso falar para vocês? Eu posso falar para vocês que, perceba o seguinte, isso daqui, gente, está em quilômetro por hora, tá em quilômetro por hora. Isso daqui está em segundo. Então, você já viu que não vai dar certo. Por quê? Porque você tem que transformar isso daqui, ó. Você tem que transformar isso aqui para metro por segundo. E como é que eu transformo, professor? Você vai de quilômetros por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Beleza? Então, depois que você dividir esse número por 3,6, é só jogar naquela fórmula lá. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Ok? O que vai dar a alternativa A? Mas vamos bem aqui para... Pronto, sétima questão. Um avião parte do repouso e, com aceleração constante, atinge a velocidade de 450 km por hora. Pessoal, bote uma coisa na cabeça de vocês de hoje até o dia que vocês forem fazer o Enem. Toda vez que a questão falar parte do repouso, significa que a velocidade inicial é 0. Sempre, gente, sempre que a questão falar que alguma coisa está partindo do repouso, a velocidade inicial vai ser 0. Beleza? Ok. Então falou, né, que esse avião ele foi de 0 a 450 km por hora em 25 segundos. E aí ele pede qual a aceleração média do avião. Então a gente vai aqui, né? A gente vai utilizar aquela formulazinha lá. A aceleração média é igual a velocidade... A ΔV, ou seja, a variação da velocidade dividido por ΔT. Vale lembrar, pessoal, que o ΔV aqui, ó, eu vou até anotar aqui mais para cá. ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, beleza? Jamais esqueçam disso, ok? Jamais esqueçam que o delta vai ser o final menos o inicial. E como é ΔV, vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. Gente, como a velocidade inicial dele era 0 e depois de 25 segundos ele foi para 450 km por hora, o meu ΔV vai ser 450 km por hora, ok? Só que tem um problema. Aqui está em quilômetro por hora e aqui está em segundo. Portanto, eu tenho que transformar esse 450 eu tenho que transformar ele em metro por segundo, beleza? E como é que eu transformo, professor? O seguinte, você vai
de quilômetro por hora para metro por segundo, você pega e divide por 3,6. Aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer de cabeça. Aqui vai dar... Vocês vão acreditar em mim, gente? Vocês vão acreditar em mim? Pelas minhas contas aqui, se eu não estiver equivocado, vai dar 125 metros por segundo. Se eu pegar 450 e dividir por 3,6, vai dar 125 metros. 125 metros por segundo, tá? E aí mudou a unidade. Era quilômetro por hora, sempre depois que eu dividir por 3,6, vai para metro por segundo, ok? Vale lembrar que se eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, ok? Beleza, feita essa transformação, agora sim eu posso jogar na fórmula. A aceleração média é igual a... O meu ΔV aqui é 125. O meu ΔT, a questão aqui, ó, ou seja, a minha variação do tempo é 25 segundos, tá? 25 segundos, então vou dividir aqui por 25. Pessoal, 125 dividido por 25 vai dar 5. 5 o quê? Qual a unidade de medida? Gente, jamais esqueçam de colocar as unidades de medida, tá? No caso da aceleração, a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado, tá? Tá aí, 7ª questão respondidinha e bonitinha. E a resposta? 5 metros por segundo ao quadrado. Olha que legal. Então, pessoal, aqui, nesse material aqui que todo mundo vai receber, tem outras questões, tá? Então, eu indico a resolver as outras. As outras já têm um nível de complexidade um pouco maior, mas nada que seja impossível para vocês. E qualquer dúvida, eu posso ajudar vocês, ou o seu professor também pode ajudar vocês. Ok, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, certo? Fiquem bem e até a próxima.